O Cada Vez do Secretariado Regional do Norte do Sindicato Independente dos Médicos é nosso convidado neste Mais Info. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de começar por abordar consigo as polémicas que têm surgido em torno do processo de vacinação nos últimos dias, nomeadamente no INEM do Porto. Soubemos ontem que os funcionários de uma padaria foram vacinados com algumas sobras dessas doses. Estas situações, na sua opinião, prejudicam aquilo que está a ser este plano de vacinação? Sim, de facto, este tipo de situações são de facto lamentáveis, mas infelizmente estas situações acontecem pela falta de planeamento por parte do Ministério da Saúde. Note-se que só agora, um mês depois do início da campanha de vacinação, é que vão ser criadas listas de suplentes. É uma medida positiva, mas é uma medida que já deveria estar implementada desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Porque de facto pode acontecer pessoas que estava previsto serem vacinadas naquele dia, por algum motivo não poderem comparecer e, portanto, terá de haver uma lista de suplentes. Isso devia ter existido desde o início. Por outro lado, aquilo que constatamos nesta campanha de vacinação é que, infelizmente, a situação não está a correr bem. De facto, nós, nesta primeira fase, há um total de 1.600.000 pessoas, e, portanto, estamos a referir-nos já à inclusão e bem de pessoas com mais de 80 anos, e de facto neste momento um mês depois, temos apenas 74.000 pessoas com a primeira dose administrada. Portanto, é necessário que haja transparência nos critérios de vacinação, é necessário que esta operacionalização do plano seja conhecida, não é conhecida, portanto, esta questão dos suplentes, que não foi implementada e que, em comunicado, em nota de imprensa, o Ministério da Saúde veio dizer que sim, que reforçou a necessidade de existir uma lista de suplentes. Mas onde é que estava essa menção à lista de suplentes? Não era conhecida de ninguém. Portanto, é necessário que haja transparência para que toda a gente saiba como é que funciona este plano de vacinação. E isso, infelizmente, não está a acontecer. Note-se, por exemplo, em relação à vacinação deste mais de 1,5 milhão de pessoas desta primeira fase, como é que ela vai ser operacionalizada? Quem são as pessoas prioritárias dentro da primeira fase? Ou, por exemplo, dentro das pessoas com mais de 80 anos, como é que se vai vacinar? É por ordem alfabética? Qual é a ordem? Ou seja, é necessário que se saiba exatamente quais são os critérios que regem esta operacionalização do plano. Não lhe parece razoável que, por exemplo, estas pessoas, estes colaboradores de uma padaria tenham sido vacinados, ainda que o INEM tenha dito que não havia muito a fazer, porque se não fosse assim as vacinas iam para o lixo, mas estranha que tenha acontecido ao invés, por exemplo, de terem sido escolhidos outros profissionais de saúde, médicos e enfermeiros que sabemos que ainda não estão vacinados? Pois, evidentemente que sim, que deveriam ter sido escolhidos profissionais de saúde, até porque aquilo que nós verificamos hoje é que dos 141.000 profissionais de saúde do SNS, só 57.000 têm as tomas completas e há depois 16.000 com a primeira dose. Portanto, estamos muito longe de ter uma cobertura e estamos a falar dos profissionais do SNS. Portanto, já nem sequer falamos de profissionais de saúde do setor privado. Muitas instituições nem sequer iniciaram a vacinação porque, de facto, o plano parece que se esqueceu desses profissionais de saúde que também lidam com doentes Covid ou que também estão em contacto direto com doentes e, portanto, com risco, quer para os próprios, quer para os doentes, porque, de facto, um médico infectado tem o potencial de transmitir essa infecção aos seus doentes, muitos deles doentes de risco perante uma infecção Covid. Portanto, era necessário que existisse mais transparência e, de facto, que este plano fosse conhecido e seja conhecido para saber se, de facto, esta questão dos suplentes existia desde o início. Se calhar não existia, ou suspeitamos que, de facto, não existisse, porque senão deveria estar a ser implementada. Ou se existia, porque é que não foi implementada? É importante que o Ministério da Saúde, ou a própria Task Force, venha dizer, ou venha explicar onde é que estava essa questão dos suplentes e porque é que ela não foi reforçada junto das instituições que estão a proceder à vacinação. Portanto, doutor, lamentamos que... Peço-lhe que conclua, gostaria de avançar na nossa conversa. Lamentamos que, de facto, só agora essa lista de suplentes esteja a avançar. Para lhe perguntar, doutor, o Cada Vez, nós sabemos que o SNS enfrenta problemas também há algum tempo e, de certa forma, também crónicos de falta de profissionais. O Sindicato Independente dos Médicos tem também alertado para isso nos últimos meses. Esta solução encontrada de contratar profissionais no estrangeiro parece-lhe a solução ideal?
É uma solução que infelizmente vai resultar mais em propaganda do que de facto em uma medida concreta e objetiva de conseguir resolver o problema da sobrecarga do SNS. De facto, teria sido importante que desde o início, e portanto estamos a falar já desde março, que tivesse havido medidas concretas de reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aquilo que está a acontecer é aquilo que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos meses, que é correr atrás do prejuízo. Portanto, chegados a esta situação, o Governo encontra aqui agora uma medida que tente de alguma forma colmatar as graves falhas que o SNS já tinha e que continua a ter, e agora muito pior por esta sobrecarga da pandemia, e portanto será difícil que possa ser uma medida significativa para a resolução desta enorme sobrecarga que se verifica no SNS. Nós hoje vimos também os números da pandemia continuam altos, nomeadamente em termos de mortalidade, mais de 300 mortos devido à Covid-19, também os infectados na barreira dos 9.000. Estes números devem nos preocupar. Eu digo isto porque estamos já há 2 semanas em confinamento e os números parecem não querer baixar. Sim, infelizmente são números preocupantes. De facto, isto resulta do aumento, este número de mortes resulta de facto do aumento do número de casos que se verificou a seguir ao Natal e, portanto, estaremos ainda nesta fase de pico e de 10.000, 15.000 casos por dia que persistem, né? Esse número de casos persiste e, de facto, poderá haver aqui alguma fadiga por parte das pessoas, é verdade, mas também é preciso não esquecer a ausência de medidas por parte do Governo naquilo que foi a abertura de Natal, que depois nos levou a esta situação. É evidente que se fala agora da questão da estipe inglesa, mas o ECDC já veio dizer que a estipe inglesa não foi o principal responsável por este número de casos. O principal responsável, infelizmente, foi o relaxamento das medidas de contenção no Natal. O Cada Vez, para terminar, Dr. Hugo Cada Vez, gostava ainda de ouvi-lo sobre a questão dos internamentos, porque mais casos significam obrigatoriamente mais internamentos nos hospitais portugueses. Nós temos noticiado nos últimos dias uma tendência de descida desses internamentos no norte do país, nos hospitais do norte do país. É também essa a informação que tem? Confirma-se, enquanto médico, tem também assistido a essa tendência de descida? Mesmo que haja uma tendência muito ligeira de descida, infelizmente aquilo que interessa saber, e de facto não é público, e isso tem sido reforçado, é qual é o turnover dos serviços. Ou seja, se em cada dia nós temos 10, 20 ou 30% das pessoas que ou têm alta ou há óbitos e são substituídas por novas pessoas, o facto de haver uma redução ligeira no número de internados total não quer dizer que os serviços estejam a melhorar. Portanto, os serviços podem continuar numa sobrecarga enorme, mesmo com uma redução ainda que ligeira do número de casos. Portanto, a tal falta de transparência também aqui continua a existir, essa falta de transparência sobre o que é que está a acontecer nos internamentos. Ou seja, quantos novos doentes foram internados em cada dia, quantos doentes tiveram alta. Esses dados não são públicos. Nós sabemos o total de doentes internados em cada dia e conseguimos comparar um dia com o outro, mas não sabemos o que é que aconteceu. Ou seja, há menos 50 doentes internados. Mas quantos novos foram internados? Foram internados mais 500 doentes e houve 400 altas e 100 óbitos, por exemplo. Portanto, é necessário saber, depois detalhar esses dados para que de facto possa haver aqui uma noção muito concreta da real sobrecarga dos serviços que infelizmente sabemos que continua a existir, por mais que possa haver o tal decréscimo muito ligeiro no número total de doentes internados. Doutor Hugo Cada Vez, muito obrigado por ter vindo ao Mais Info no Porto Canal e uma boa tarde.